Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para que você, telespectador ou telespectadora, envie suas dúvidas e questionamentos para as mais variadas áreas do direito. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito tributário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. E é muito fácil, você pode enviar para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E no programa de hoje estaremos tratando do direito comercial. Estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Coelho Silva. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, Gil. Um prazer estar aqui contigo hoje no Consumidor em Pauta da TVE e à disposição para falar sobre direito comercial, as perguntas aí da audiência. Perfeito. A primeira questão foi enviada pelo nosso telespectador Gustavo. Ele coloca o seguinte, Dr. Tiago: gostaria de saber quais são os primeiros passos para quem quer se formalizar como MEI e quais são os principais benefícios e limitações desse modelo de negócio. Perfeito. Bom, o microempreendedor individual, a famosa MEI, né, que se fala bastante atualmente, ela é feita, a constituição dela, ela é bastante simplificada via internet, num site do governo, tá? Não é feito, diferentemente dos outros tipos societários, ele é feito através do site direto do governo federal e não das juntas comerciais aqui. Bom, o microempreendedor individual, ele é um empresário individual, ou seja, ele não é uma sociedade empresária, né? E bastante simplificada, com um limite de faturamento de até R$81 mil por ano, que é o que é permitido. Existe uma lei aprovada, pendente de sanção ainda, que vai subir esse faturamento para 150 mil, mas ainda ele é limitado em R$81 mil. Uma outra questão bem importante é que a MEI ela só pode ter um funcionário no máximo, né? Não pode ter outros funcionários, então são institutos utilizados realmente para pequenos negócios, pequenas atividades. E também, uma outra questão bem relevante é que tem uma limitação das atividades. Nem toda atividade pode ser uma MEI. Tá? Então, por exemplo, atividades intelectuais, arquitetura, engenharia, advocacia, medicina, não podem ser MEIs. Ele geralmente é utilizado para comércios, pequenos comércios, indústria leve, pequenas indústrias. Uma outra pergunta também que vários clientes sempre fazem no escritório: eu sou um representante comercial, eu posso ser uma MEI? Não pode. Representante comercial tem que ser uma sociedade limitada. E isso causa bastante dúvida, mas realmente, para começar um negócio, talvez seja o negócio seja a forma mais adequada de iniciar. Pois o senhor colocou que a pessoa é fácil de formalizar, deve ir se dirigir ao site do governo. Qual é o site que a pessoa utiliza? Hoje, atualmente, o site é vinculado ao Sebrae, tá? Não vou saber aqui o Mas URL. ele entrando no gov.br? No gov.br, diretamente lá tem um campo para a constituição de MEI. Específico, tá? Exatamente. Aí ele tem toda a orientação, passo a passo. Passo a passo. É rápido. É tudo feito online, doutor? Hoje, toda a constituição da MEI é feita online. Tá É certo. super simples, em um dia já está constituída. Perfeito. A próxima pergunta também está relacionada ao tema da microempresa individual, da nossa telespectadora Jane. Eu não consigo entender qual a principal diferença entre uma MEI e um empresário individual. Poderia explicar essa diferença e também qual a melhor opção? Tá. Bom, ambas as modalidades, o empresário individual e o microempreendedor individual, eles são, como diz a palavra, né, empresários individuais, ou seja, a pessoa física se confunde com o empreendimento. A responsabilidade ela é ilimitada, tá? Tentando ser mais específico, a pessoa física ela vai responder com o seu patrimônio por dívidas
e ônus dessa atividade econômica que ela estiver exercendo. A principal diferença hoje entre o microempreendedor individual e o empresário individual é o microempreendedor individual ele tem esse processo de abertura facilitado, ou seja, tem um incentivo e realmente ela é bastante simples. Ela, pelo nível de faturamento, pelo limite de faturamento, que é até R$81 mil, ela automaticamente está dentro do Simples Nacional para tributação, né? E ela tem essa condição de ter apenas um funcionário e esses requisitos, esses limites de atividade, que na lei lá tem um anexo que limita todas essas atividades, mas que basicamente é comércio, como eu já falei antes, e indústria leve. O empresário individual, por sua vez, ele já é um instituto mais antigo, né? Ele já nos acompanha aí desde o Código Civil de 16, lá, então já é um instituto mais formalizado, né? E não tem nenhum requisito de limite de funcionários, não tem limite de faturamento e não tem limite de atividade. O empresário individual pode fazer suas atividades, coisas bem específicas, que aí, por exemplo, a atividade financeira, aí tem que ser SA, mas atividades corriqueiras, geral, assim, o empresário individual pode fazer todas. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Clarice. Sempre vejo empresas que são sociedade limitada ou sociedade anônima. Na prática, quais são as diferenças mais importantes entre elas e qual tipo de empresa se beneficia mais? Pergunta a Clarice, Dr. Tiago. Essa é a resposta clássica do advogado, né? Depende, mas na verdade é o seguinte, saindo do campo que a gente estava falando, do microempreendedor individual e do empresário individual, a gente entra agora nas sociedades empresárias, né? Ou seja, as pessoas se reúnem para exercer uma atividade econômica, né? Com finalidade de empresa. A sociedade limitada, ela é uma sociedade de pessoas, ou seja, as pessoas se reúnem no que a gente chama de affectus societatis, que é um termo que é o afeto da sociedade, nós queremos ser sócios, temos um propósito em comum, né? E então a responsabilidade dessa empresa ela é limitada ao capital social. Vamos supor aqui, nós vamos constituir uma empresa, Tiago e Gil, sociedade limitada, enfim. E nós vamos colocar o capital social de R$50 mil, cada um de nós vamos colocar 25 mil. A nossa responsabilidade dessa empresa, ela está limitada a esse capital social, ou seja, se a empresa tiver alguma dívida, alguma coisa, nós vamos responder até o limite do capital social. A sociedade anônima, por sua vez, ela é um tipo de sociedade empresária um pouco mais complexa. Ela é por ações, ou seja, não necessariamente precisa ter esse intuito persona, essa questão de proximidade entre as pessoas. Assim como, por exemplo, o Banrisul. Tem ações do Banrisul que eu posso comprar na Bolsa de Valores. Então, eu não conheço o colega de casa, ele pode ter ações do Banrisul, eu também, e todos temos ações dessa empresa. São entidades bem mais complexas, né, as sociedades anônimas, tem mais controle, os atos societários são mais complexos, então tem assembleias, tem necessidade de ter um conselho fiscal, e toda uma atividade um pouco mais complexa, ou seja, servem para atividades mais complexas, atividades econômicas mais complexas, maiores. E aí, uma outra questão, a responsabilidade também de cada acionista está vinculado às suas ações, claro. E se for uma sociedade anônima aberta, né, quem responde basicamente pela sociedade são os administradores e os diretores estatutários, enquanto na sociedade limitada, as pessoas, os sócios, respondem também. Né? Pergunta de nós outros leigos, o senhor citou capital social. O que é, traduzindo numa linguagem mais popular, o que é o capital social? O capital social, ele é o valor que as pessoas integralizam na sociedade
tanto a sociedade anônima quanto a sociedade limitada tem capital social. Então, quando vai se constituir uma sociedade, as pessoas elas definem o quanto que essa sociedade vai iniciar as suas atividades. E ele pode ser aumentado e diminuído ao longo da jornada dessa empresa. Mas, então, é o valor que as pessoas determinam que vai ser colocado nesse empreendimento. Tá certo. Lembrando sempre que você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, enviar para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E mais um lembrete, você pode assistir todos os programas Consumidor em Pauta no canal da TVE no YouTube. Você vai lá e assiste no momento, na hora mais adequada e poderá rever os programas e ver inclusive esse de hoje. A próxima pergunta é do senhor Eliseu. Quero montar um negócio, mas tenho dúvidas sobre qual constituir. Uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Não sei bem a diferença entre esses tipos. Poderia explicar qual é a diferença de porte traz quais implicações no dia a dia do empreendedor? Pergunta o Eliseu. A ME, né, a microempresa, e a EPP, empresa de pequeno porte, elas se pressupõe que já são sociedades empresárias, então são limitadas, provavelmente, né? E tem um limite de faturamento. Em torno de R$400 mil, exatamente. Enquanto a empresa de pequeno porte, ela vai até R$4.800.000 por ano, né, de faturamento. Então, vejam que é uma diferença bem gritante. Tudo tem a ver com a questão também tributária, tá? Porque a empresa de pequeno porte e a microempresa, elas já estão diretamente dentro do Simples. O faturamento da microempresa, que é 360, 450 mil reais, ela é anual e tem que ser tem também um limite de funcionários. Então, para serviço, para comércio, é em torno de 9 funcionários e em indústria é 19 funcionários. Então, esses são requisitos. E já a empresa de pequeno porte, ela pode faturar até 4.800.000, mas também, a partir do faturamento de 3.800.000, tem a questão do Simples, que é uma questão fiscal, né? O Simples Nacional é guia única, então, a partir dos 3.600.000, os impostos ISS, que é o Imposto de Serviço, que é o Imposto Municipal, ou o ICMS, que é o Imposto de Produto, que é estadual, eles começam a ser destacados e pagos separadamente da guia única do Simples. Correto. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Tiago Coelho falando do direito comercial. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço para você enviar as suas dúvidas e questionamentos nas mais variadas áreas do direito. E é super fácil. Você envia um WhatsApp para o número 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos tratando hoje do direito comercial, recebendo aqui o Dr. Tiago Coelho. A próxima questão está relacionada, obviamente, com o tema, né, do programa, mas também traduz um pouco a complexidade que esse tema carrega por si, né? Então, a Marisa, nossa telespectadora Marisa, enviou o seguinte questionamento. Eu não consigo entender a diferença entre os regimes de tributação que existem. Poderia explicar quais são as diferenças entre eles e a principal vantagem de cada um? Maravilha. Bom, esse é um tema bastante relevante, né? Tem a reforma tributária sendo bastante discutida, entrando em vigor aí nos próximos anos, mas atualmente possuímos 3 regimes tributários. O Simples Nacional, que ele vai
ele tem um limite de faturamento de até 4.800.000 reais por ano, né, das empresas. Então, essas empresas que nós falamos, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, a microempresa, limitadas, que faturam até 4.800.000, elas podem ser optantes pelo Simples. É uma opção que o empresário faz, né, de eu vou ser tributado pelo Simples. O Simples, ele é um regime, como o nome já diz, bem mais simplificado. Ele tem uma guia única, né? Ele é feito um recolhimento através de uma DAS, que é uma declaração de arrecadação do Simples, né? Em que é feito mês a mês, baseado no faturamento dos últimos 12 meses. Ou seja, é feita uma média e aí os últimos 12 meses de faturamento incide a alíquota do Simples, porque até esse limite de 4.800 tem faixas dentro do Simples Nacional em que são estabelecidas as alíquotas de imposto, né? Fora isso, tem o regime presumido, né? onde se presume o lucro da empresa. Tá? Então, o governo, por uma média da atividade, ele faz uma presunção desse lucro e aí é tributado em cima dessa presunção. Via de regra, essa é a tributação de regra. Tá? Se tu abre uma empresa e não faz a opção pelo Simples ou para o lucro real, que é o outro que eu vou falar, o lucro presumido é a regra geral. Por fim, o lucro real, que aí sim, de fato, é oferido o lucro ou não dessa empresa, e ali incidem os impostos, no lucro principalmente o imposto de renda, né? E ele é uma forma de tributação bem mais complexa, é necessário um acompanhamento contábil bastante cauteloso, porque realmente o lucro apurado ali, o imposto vai incidir sobre aquele lucro. Não tendo lucro, não incide o imposto de renda sobre isso. Então, são modalidades. Respondendo à telespectadora, para início de uma atividade econômica, sempre se recomenda que faça o Simples, porque são guias mensais, logicamente tem que ter um assessoramento contábil, enfim, mas ele é menos intenso, ele é certamente vai ser menos custoso para ela ter uma empresa no Simples. Realmente empreender nesse país é complexo, né, doutor Tiago? Assim, o senhor citou, né, de maneira bem precisa, né, as 3 opções, e isso, até pela nossa experiência com movimentos associativistas, a configuração tributária ele é um impeditivo e acaba, inclusive, empurrando algumas, né, perdão da palavra, né, empurrando algumas pessoas que têm a empreender a ficar de maneira ilegal. De uma certa maneira, o senhor já respondeu a pergunta do nosso telespectador, mas só para frisar novamente, tá? O Mauro, tá, enviou a seguinte questão: por que o Simples Nacional é tão popular entre as pequenas empresas? O que ele simplifica de verdade para o empresário? Parte o senhor já respondeu, mas seria importante, né, então, destacar por que ele é tão popular entre as empresas pequenas no Brasil, né, e o que ele realmente simplifica no pingar, né, lá no... Basicamente, o Simples, ele agrupa todos os impostos em uma única guia de arrecadação, documento de arrecadação do Simples. Todos os impostos, desculpa, se eu tiver ISSQN, se eu tiver ICMS... Até um limite de faturamento, todos eles são inclusos ali. Tem questões bem específicas de ICMS e ISSQN, que até um faturamento X, a empresa do Simples, em algumas atividades não é cobrado. Não é cobrado. Mas, via de regra, todos são agrupados naquela mesma guia de contribuição e quem faz a distribuição entre os diversos tipos de impostos é o próprio governo. A partir de um determinado faturamento, que é 3,6 ano, e a empresa ainda segue optante pelo Simples, até o limite de 4.800, esses impostos já começam a ser destacados e pagos separadamente. Os impostos, o ISS, a empresa for uma empresa prestadora de serviços que tenha incidência de ISS, ou o ICMS também já pode ficar destacado e pago de forma apartada.
Perfeito. A nossa telespectadora Helena enviou o seguinte questionamento. Gostaria de esclarecimento sobre lucro. Sei que existe o presumido e o real, mas não entendo quando acontece cada um. Poderia explicar isso? E qual o mais complexo, Dr. Tiago? Perfeito. Como eu falei antes, o lucro real e o lucro presumido são para empresas já com um faturamento maior, via de regra, né? E a regra é lucro presumido. Tá? Abrir uma empresa hoje e se eu não fizer nenhuma escolha diferente no site da Receita, ou optar pelo simples ou pelo lucro real, eu vou seguir no presumido. É difícil dizer que um é menos complexo que o outro, porque o nosso sistema tributário ele é complexo como um todo, né? Mas de fato o lucro presumido ele é mais simples que o real, ele é mais fácil de compreender. Os dados de lucro já são presumidos pelo governo, então não precisa ter essa troca com a Receita e os impostos incidem sobre aquela presunção de lucro. Existe um limite de faturamento para a empresa estar dentro do lucro presumido, que é 78 milhões de reais ano. Aí, a partir do ano em que a empresa atingir esse faturamento de 78 milhões, que é bastante dinheiro e já tem uma complexidade grande essa empresa, né, ela passa obrigatoriamente no exercício seguinte a ser do lucro real. Tá certo. E nesses casos que o senhor explicou aqui para a nossa telespectadora, na configuração, na constituição, melhor dizendo, de uma empresa, o correto é a pessoa procurar um contador, alguém com especialidade na área ou do direito comercial, para que possa orientar qual a melhor opção para a constituição da empresa, né? Sempre é importante que o empresário esteja bem assessorado, né, de contador, advogado, profissionais que auxiliam para entender melhor toda essa cadeia, tanto societária quanto de tributária, e faça o direcionamento mais correto. Mas respondendo, para começar um negócio, vai ser ou Simples Nacional ou lucro presumido. Negócios não nascem no lucro real, dificilmente. A próxima pergunta do nosso telespectador Pedro, aliás, achei muito criativa, além de ser relevante, achei muito criativa. Qual a dica de ouro que darias para um empreendedor que está começando e precisa escolher o melhor tipo de empresa para o seu negócio? Qual é a pergunta principal que ele deve se fazer antes de tomar essa decisão? Essa é a pergunta. Essa é uma resposta bem interessante, porque atualmente, nos últimos anos, eu entendo que esse movimento do empreendedorismo ele vem crescendo bastante no Brasil, né? Então, muitas pessoas estão buscando constituir seus negócios, tirar da gaveta alguns sonhos antigos ali de tirar do papel, né? Ideias e empreender. O que eu sempre busco falar para os meus clientes quando eles chegam lá com um novo negócio ou querendo empreender é manter as coisas simples. Desde o início, constitui uma empresa limitada ou uma MEI. Tá? Eu, particularmente, prefiro muito mais uma sociedade limitada do que uma MEI. Para mim, MEI são pequenos comércios, pequenas atividades. Hoje se usa bastante para terceirização, prestação de serviço, e vem sendo reconhecido esse modelo pelos nossos tribunais, né? Então eu entendo que a sociedade limitada ela é a mais adequada. Segundo ponto bem importante, que desde 2019 há uma modificação no nosso Código Civil em que permite que a sociedade limitada ela tenha um sócio apenas. Historicamente, a sociedade limitada sempre era exigido que tivesse 2 sócios. E aí a pessoa queria montar um negócio e chamava um amigo, botava um parente, alguma coisa lá com 0,1%. Tá certo. Isso gerava transtornos, porque aquela pessoa não fazia parte daquela sociedade, né? E aí então o direito, a lei, se modernizou e permitiu que a sociedade limitada também pudesse ser constituída na forma unipessoal, com um sócio só,
Muitas pessoas falam em sociedade limitada unipessoal. Ela não existe. É uma sociedade limitada com um sócio apenas e que vai ter exatamente os mesmos trâmites de uma sociedade limitada. Dr. Tiago Coelho Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui a respeito de um tema tão importante hoje como é o direito comercial. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos o prestígio da sua audiência na próxima edição. Até lá!